aqui também, igual o Fabiano apareceu ali, o Matheus está aqui comigo. Então, a gente vai ficar bastante bacana passar esse tempo aí com vocês, compartilhando um pouquinho de conhecimento. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui, que daí eu inicio a apresentação. Só um pouquinho. Vocês conseguem já ver a minha tela? Tá dando para ver aqui, Isabela. Tudo certo. Então, beleza. Pessoal, então vamos falar um pouquinho, igual a gente vem comentando, sobre o vinho. Mas antes de falar um pouquinho sobre o vinho, eu queria me apresentar um pouquinho para que vocês pudessem me conhecer, ver o que eu tenho a ver com a engenharia química, o que eu tenho a ver com o vinho. Então, só para vocês se sentirem aí um pouquinho, a gente se sentir um pouquinho mais próximos. Então, meu nome é Isabela Marocchi, eu sou formada em engenharia química aqui pela PUC Paraná, então, aqui em Curitiba. E logo após a minha longa jornada aí com a engenharia química, que eu acho que vocês sabem bastante como que é, né? Eu iniciei a minha pós-graduação em Lean Six Sigma, formação Black Belt. Então, mais voltado ali para a parte de melhoria contínua, qualidade e melhoria de processo em si, né? Também pela PUC. Nesse processo tudo, a gente também já estava trabalhando, já estava no ramo, e surgiu, como a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, surgiu a necessidade muito de conhecer um pouquinho também outras áreas, outros assuntos. Então, hoje eu também estou fazendo a minha segunda pós-graduação ali em finanças, na FAI, um pouquinho longe do tema, mas conforme a gente vai entrando na indústria, a gente vai entendendo a necessidade de não ir em busca apenas de um conhecimento específico, mas também conhecer outras áreas. Então, desde que, antes de eu me formar, eu iniciei na indústria mesmo, na área de alimentos, no ramo de bebidas. Então, hoje eu trabalho na Zanlorenzi Bebidas, não sei se vocês conhecem. Alguém conhece? Vinhos Campo Largo? Opa, conheço sim. Fica ali embaixo da serra, né, de Ponta Grossa para Curitiba? Fica em Campo Largo, exatamente. Fica entre Ponta Grossa e Curitiba. Ficamos localizados aqui em Campo Largo, eu sou daqui também, né? Então, desde que antes um pouquinho de finalizar a minha faculdade, eu entrei na indústria de alimentos e acabei me apaixonando por essa área. Então, é um local que você consegue ter contato com diversos conteúdos, é um pouquinho diferente do que às vezes a gente pensa, putz, eu faço engenharia química, eu vou para a área de alimentos, devia ter feito engenharia de alimentos, mas eu acredito que é muito bacana esse conhecimento que a própria indústria de alimentos traz. E dentro dela eu trabalhei em diversos setores, que eu acho que é o mais interessante de a gente entender como que a engenharia ela se adapta e ela consegue estar em vários setores, não numa função específica, não num local específico. Então, de lá eu trabalhei desde laboratório, desde a parte de elaboração mesmo, na parte de produção, e hoje eu atuo especificamente no setor de qualidade. Então, eu acho que é bastante amplo aí esse ramo. Então, um pouquinho aí, eu falei um pouquinho sobre mim. Eu deixo ali o meu contato também, caso vocês queiram conversar, procurar alguma coisa. Eu estou totalmente disponível para vocês, então fica ali o meu LinkedIn, o meu e-mail. Se vocês precisarem também, podem entrar em contato comigo, seja para dúvida, seja para alguma outra curiosidade que vocês tenham interesse, estarei totalmente à disposição. Então, falando um pouquinho rapidamente sobre o que a gente vai estar falando hoje, né? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre o nosso processo de elaboração do vinho, uma parte bem gostosa aí que a gente fala que é a degustação, que muitas pessoas às vezes vêm com aquele preconceito em relação ao vinho, como que eu tomo, se tem algum jeito diferente, como que eu identifico, e um pouquinho de como que eu incluo, o que a engenharia ela pode servir tanto no processo da fabricação do vinho, como, por exemplo, numa indústria de alimentos. Então, a gente vai trazer um pouquinho esse contexto da engenharia no mundo do vinho. Lembrando que se vocês tiverem perguntas também, vão fazendo, vamos conversando, vamos fazendo um bate-papo aí para ficar bastante legal a gente conseguir não ficar só eu falando aqui também
e a gente consiga desenvolver um processo bem bacana. Então, acho que antes de falar um pouquinho sobre o processo de elaboração do vinho, eu queria, acho que como a maioria, com certeza vocês já sabem, o vinho, então, ele é um produto derivado da uva e ele é proveniente da sua fermentação. Então, a matéria-prima principal para o vinho é a uva. Por mais que a gente tenha alguns outros aditivos que a gente acaba adicionando, incluindo, a principal matéria-prima do processo de elaboração é a uva. E a uva, o que a uva define no meu produto? Ela vai definir o tipo do meu produto, ela vai definir a qualidade do meu produto e ela vai definir diversos outros parâmetros, como, por exemplo, um parâmetro físico-químico, uma análise. Então, a uva, ela é a principal característica que a gente tem ali. E o que a própria uva em si, ela depende, o que a gente precisa avaliar. Então, para essa produção, para eu conseguir chegar no meu vinho, a minha uva ela vai depender de diversas coisas, principalmente que a gente chama desse triângulo aí, que é o solo, que é a principal característica. Então, dependendo do tipo de solo, é um tipo de uva que a gente vai estar desenvolvendo, o clima e a variedade da uva que a gente vai estar usando. Lógico que a gente tem a interferência humana. Onde que a interferência humana entra nesse ciclo aí? Lógico que não na parte do plantio. Então, a gente chama que a gente tem a safra da uva. Ela acontece principalmente ali nos meses de janeiro a março, digamos, e no Rio Grande do Sul, principalmente por conta do clima. E a interferência humana, por exemplo, é a poda, que a gente precisa fazer um pouquinho antes agora do mês de outubro, para que lá em dezembro, lá em janeiro, a gente consiga ter uma uva de qualidade. Então, para a gente diferenciar um vinho, são diversos fatores que podem estar influenciando nessa produção. Isa, no Brasil aqui, o melhor lugar para a gente plantar, para a gente colher, é o Rio Grande do Sul? Não necessariamente. Depende muito da variedade e depende muito o que a uva, depende muito também da questão do solo e irrigação. Hoje a gente tem uma grande produção de uva, não sei se vocês conhecem, no Nordeste, que é as margens do Vale do Rio São Francisco, que também é um clima quente. No Rio Grande do Sul, por questão do clima, a gente consegue apenas uma safra por ano. E lá no Nordeste, como eu tenho a irrigação artificial, eu consigo tirar até 2 safras por ano. Então, isso vai depender muito de local para local, de variedade para variedade, e toda essa parte de tecnologia que a gente tem hoje. Depois que eu tenho a minha uva, depois que eu já colhi, então a gente vai para o processo em si da elaboração. Então, a elaboração do vinho, hoje, pelo método tradicional, ela consiste em algumas etapas, e eu vou explicar um pouquinho elas para vocês, para a gente entender como que funciona. Depois da colheita, os produtores, normalmente eles carregam os caminhões, ou se é em loco mesmo, acontece o início do processo, que é o desengace. O que seria esse desengace? É quando eu tiro a uva do meu cacho. Então, eu vou separar a minha uva de todo o restante, seja das folhas, seja do cacho, seja de alguma outra outra folha, enfim, que esteja junto, algum inseto, alguma coisa nesse sentido. Então, eu faço primeiro a pré-seleção da uva, que a gente chama que é esse desengace. Todo esse processo hoje, ele já é feito de forma automática, então a gente tem máquinas que fazem isso. Muito antigamente o pessoal fazia essa seleção na mão, moía a uva no pé, eu acho que vocês já escutaram falar bastante isso, né? Mas hoje todo o processo é utilizado máquinas. Então esse desengace, ele tira todos os grãos de uva e separa do que não é útil para o processo. Depois desse processo, a gente vem para a parte da moagem. Então, é onde a gente vai fazer essa moagem também automática, onde eu vou liberar o meu líquido e o meu bagaço para que posteriormente aconteça a fermentação. Então, no processo da moagem em si, realmente liberar os líquidos, liberar o tanino, liberar todas as propriedades que a gente tem tanto na casca quanto no interior da uva, para que a gente faça a fermentação do vinho.
pouquinho, então, sobre o processo de fermentação. Depois de todo do desengasse, da moagem, o produto ele vai para um tanque. Normalmente ele é de aço inox, então a gente tem algum processo industrial. Hoje, as indústrias, a gente tem legislação que fala um pouquinho do material que a gente pode utilizar. Então, o aço inox, como ele é inerte, ele não interage ali com o processo, é o mais utilizado hoje na indústria de alimentos, além da facilidade de limpeza dele, que também é um fator bem importante. Então, a gente vai acontecer a fermentação, que é a conversão do açúcar em álcool. Então, vai acontecer todos os micro-organismos, principalmente as leveduras, que estão ali na própria uva, elas vão começar a degradar o açúcar e liberar o álcool, que é o processo de fermentação. Para que esse processo de fermentação ele ocorra de forma correta, que a gente controle, que a gente tenha uma boa qualidade no nosso produto final, é sempre preciso fazer um controle da temperatura e do tempo de fermentação. Por que seria esse tempo de fermentação? Eu posso deixar fermentando até não querer mais? Não, por quê? Porque o meu vinho, que seria para virar vinho, ele vai acabar fermentando o que não deve fermentar e, por exemplo, virando um vinagre. Não necessariamente um vinagre, porque eu preciso da mãe, mas ele vai aumentando a acidez, por exemplo, e ele acaba descaracterizando e inapropriando o meu vinho. Então, quando eu vou fazer essa fermentação, a gente precisa controlar essa fermentação. Muitas das vezes a gente coloca a levedura, a gente precisa inibir a ação de outras leveduras, porque cada tipo de levedura libera uma reação diferente que acaba dando a propriedade para o vinho. Então, a fermentação é esse o ponto, o principal ponto da qualidade do meu vinho. Como eu vou estar controlando em relação a isso. Isa, fermenta com o bagaço? Por um período do tempo, sim. Por quê? Porque a gente precisa extrair todas as propriedades que ele tem. Por exemplo, a cor, principalmente para o vinho tinto. O vinho tinto ele fica com bagaço ali na fermentação tradicional em média de 5 a 7 dias. Já na fermentação que a gente faz, por exemplo, com vinho branco, a gente não pode deixar o bagaço por muito tempo em contato com o líquido. Por quê? Porque ele vai acabar pegando colorações que não são ideais para o vinho branco. Então, por isso que a gente deixa aí também o vinho tinto com um tempo maior de bagaço. Em relação à quantidade de açúcar, cada variedade de uva possui um Brix diferente. O que seria Brix? É uma medida que a gente tem, que é uma análise físico-química que a gente faz no próprio líquido, no próprio suco que sai ali da uva. E esse Brix ele vai definir a quantidade de álcool que eu vou formar. O que seria esse Brix? A quantidade de sólidos solúveis. Basicamente, é o açúcar. Então, a partir disso, eu vou conseguir descobrir quanto eu vou formar de álcool. A quantidade de açúcar para a quantidade de álcool. Fazer um balanceamento ali. Deixa eu ver a pergunta que surgiu aqui, da Cristina. Isa, quando o vinho fica anos guardado, ele não está fermentando? Então, Cristina, seguinte, existem vários tipos de vinho, na verdade, né? Os vinhos que a gente chama que são os vinhos novos, que normalmente são os vinhos de mesa, que eles são feitos para consumir o quanto antes, e os vinhos de guarda, que a gente chama, que são os vinhos que eles ficam um tempo ali envelhecendo. Então, normalmente, quando o vinho vai para a garrafa, ele já vai com conservantes, com uma atmosfera que vai impedir ele de estar fermentando. O que acontece na minha fermentação? É o contato com o oxigênio. Então, quando ele está na garrafa, esse contato ele é mínimo. E essa aeração, que quando a gente tem, por exemplo, com do oxigênio, quando o vinho, por exemplo, quando a gente vai tomar um vinho fino, a gente usa o decanter, é realmente para realçar um pouco do aroma e do sabor do vinho. Então, os vinhos que a gente chama de guarda, eles não vão fermentar na garrafa, e se eles ficarem por muito tempo, às vezes numa condição inapropriada, eles podem sim ir perdendo alguma característica. Mas normalmente no invase são adicionados alguns conservantes para que a gente consiga manter aí por um bom tempo. Mas eles são feitos para isso. Respondida?
Então, vamos dar sequência aí para o nosso processo. Então, depois de fermentado, a gente vai passar pela prensagem, que é a extração do bagaço em si do próprio vinho. Então, é onde eu vou estar extraindo cada vez mais e, no caso, deixando só o bagaço seco. Eu vou estar aproveitando, eu vou dar rendimento à minha produção. Então, a prensagem é quando eu pego o bagaço, prenso, separo o líquido da parte que vai para descarte, para decompostagem. Então, a gente tem essa parte da prensagem. Posteriormente, a minha fermentação ainda não acabou. Eu vou para uma segunda fermentação, que é uma fermentação sem bagaço. E para eu realizar essa fermentação, a gente passa pelo processo de chaptalização. O que é isso? Chaptalização, acho que é um termo bem específico aí. Então, a chaptalização é quando a gente faz, em alguns vinhos, principalmente nos vinhos de mesa, a adição de açúcar extra. Então, eu vou adicionar o açúcar para eu conseguir chegar no meu teor de álcool teórico lá que vai estar para o consumidor. Mas necessariamente eu preciso adicionar o açúcar? Não, depende muito como vai estar a minha uva. Mas normalmente, as uvas aqui, quando a gente vai fazer vinho de mesa, a necessidade de chaptalização, que é a adição de açúcar. Posso adicionar a quantidade de açúcar que eu quiser? Não. Isso é definido por legislação, uma quantidade máxima de açúcar que eu posso colocar para fazer a geração do meu álcool. Normalmente, esses vinhos finos que eles ficam de guarda, não tem essa adição do açúcar. Também por isso que eles cessam a fermentação um pouquinho antes aí do que os vinhos de mesa. Depois que eu adicionei o açúcar, ele vai passar ali por mais um processo de fermentação. E depois a gente tem o processo de filtragem. Então, basicamente, o meu vinho ficou lá, ele foi moído, ele foi prensado, ele fermentou, eu adicionei o açúcar, ele fez a segunda fermentação e ele está quase pronto para ser envasado ou ser consumido. O que ainda falta a gente fazer? A filtragem, que é que a filtragem também ela é uma forma de conservante sem eu adicionar nada. Por quê? Porque ela vai extrair todos os micro-organismos que ainda podem restar ali, para que não tenha mais nenhuma levedura, nenhuma outro micro-organismo para consumir o restante do açúcar, certo? E continuar uma fermentação indesejada. Além de fazer a clarificação do meu vinho, ele não ficar com nenhum resquício do bagaço ou algum pedaço de semente da uva, que é muito difícil, óbvio, mas essa parte de filtragem, ele evita todos esses problemas nesse sentido. Então, por isso que é bastante bacana esse processo. Como que é feito o processo de filtragem? Normalmente é por terra. Então, a gente tem terra filtrante, que a gente chama, onde o produto entra em contato com a terra e a terra sequestra toda a impureza e acaba deixando o vinho límpido no final. Leandro? Oi, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber, essa adição de açúcar extra é o que dá origem ao vinho suave e ao vinho seco ou é outro fator? Ainda não. Nesse processo, a gente ainda não definiu o que é, nessa etapa, ainda a gente não definiu o que é suave e o que é seco, certo? Porque o que acontece? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Normalmente, na empresa ali, na Zanlorenzi, esse processo ele é todo feito no Rio Grande do Sul, certo? E depois a gente traz esse vinho para Campo Largo para fazer o envase. E é proibido por legislação eu transportar vinho suave. Eu só posso transportar vinho seco a granel. Então, nesse processo, no final desse processo de chaptalização, filtragem, ele ainda vai estar seco. Porque a parte de vinho suave, ela vai acontecer lá no envase. Porque o que acontece? Se eu adiciono muito açúcar na chaptalização, por exemplo, que é para fermentação, vai ser muito difícil controlar posteriormente. Então, ele vai entrar numa fermentação. Então, o açúcar, para tornar o vinho suave, ele é adicionado logo antes do envase, junto com alguns conservantes. Entendi. Muito obrigado. Imagina. Então, depois que eu filtro meu vinho
eu vou passar ele por um processo de estabilização tartárica. Eu não sei se alguém de vocês, quando foi consumir um vinho ou um suco de uva, por exemplo, no final da garrafa encontrou vários cristais. Alguém já teve essa experiência? É bem comum. Comigo já aconteceu. Realmente, é bem comum. Por que é bem comum? Então, o que acontece? A gente chama ali esse processo de estabilização tartárica. Muitas vezes, isso acaba que acontece naturalmente na garrafa, porque a gente não consegue controlar 100% do processo. Mas o que seria essa estabilização tartárica? No próprio processo, quando eu estou fazendo a extração do líquido da uva, enfim, vem junto diversos compostos. Dentre eles, os principais que a gente tem é o ácido tartárico e o potássio. Quando esses dois elementos, eles estão a baixas temperaturas, ou seja, chega o inverno no Rio Grande do Sul, onde eu estoco todos os meus vinhos naqueles tanques gigantes, ele consequentemente acaba baixando a temperatura, acontece uma reação entre esses dois compostos e eles formam sais, que são sais de tartarato ácido de potássio, que acaba precipitando. E eles são insolúveis. E com isso, eles precipitam e esses cristais eles são naturais do próprio vinho, é um processo normal. Então, ele não faz mal para a saúde. Então, se você consumiu, por exemplo, algum dia algum tipo desse cristal, ele é 100% natural, ele não faz mal nenhum para a saúde. Mas esse é um processo que, normalmente, a gente preza para que ele aconteça no tanque. Lá depois, lógico, desse processo, ele vai passar por a gente vai fazer uma trasfega, que a gente chama, que eu transfiro esse líquido de um tanque para um outro tanque, e acontece a retirada desses cristais. Então, com a diminuição da temperatura, acontece todo esse processo. Isabela? Olá, boa noite. Boa noite. A quantidade desse tartarato ácido de potássio que é formada interfere no sabor do vinho? Então, quanto mais tiver, o vinho fica de uma maneira diferente, assim? Não, na verdade, eles não interferem na parte sensorial nenhuma. A gente só entende mesmo que é aquele precipitado que, na parte sensorial, claro, em sabor não, mas na parte visual mesmo. Então, ele não interfere em nada no sabor nem no aroma. Entendi, muito obrigada. Nada. E o mesmo processo de estabilização também, paralelamente, fugindo um pouquinho do vinho, ele acontece com o suco também. Então, sempre quando eu diminuo a temperatura, é um composto natural da própria uva, acontece essa estabilização. Então, antes de envasar o produto, a gente faz essa estabilização, que no caso do Rio Grande do Sul, como eu comentei com vocês, no inverno, normalmente ela acontece naturalmente. Eu não preciso estar resfriando, por exemplo, o meu produto para estar gerando essa estabilização tartárica. Pessoal, ficou alguma dúvida em relação a essa parte do processo em si, do vinho? Vocês têm mais alguma pergunta que vocês querem fazer? A gente vai passar um pouquinho agora falando um pouquinho sobre a parte do armazenagem em invase. Fabiano. Eu queria perguntar, assim, no sentido que esse é um processo que ele remonta já de antigamente, né? Se adaptou, né, à realidade atual. Mas tem, tipo, inovação nesse campo de vinho? O que vem aí para frente? Sim, tem alguns processos. Eu vou comentar um pouquinho lá na frente quando a gente falar, né? A gente entrar na parte da engenharia, dentro do processo. Então, esse é um processo bem tradicional. Hoje, alguma quantidade de vinho, ele não passa por esse processo. Ele faz um processo totalmente diferente. Ele tem, lógico, que essas etapas, as principais etapas, né? Que tem coisas que a gente não tem como mudar, mas a gente já evoluiu bastante nesse processo. Eu já chego nessa parte. Então, depois que a gente estabilizou tudo, a gente vai armazenar. Joana? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu queria saber se existe uma época correta para fazer o travesamento do vinho para a garrafa, porque aqui em casa a gente produz e, tipo, meus antepassados sempre falam que tu tem que travesar a época do inverno, que daí o vinho limpa mais.
Olha, sempre tem nessas tradições aí, principalmente o pessoal fala na questão da lua também, que você só pode trasfegar quando em relação à lua. Então, depende muito. Na verdade, não tem muito sentido. A gente tem os tempos corretos quando a gente fala do processo industrial mesmo. A gente tem os tempos corretos de fermentação, a gente preza muito para isso, para não passar a fermentação, para acabar não prejudicando a qualidade do produto. Mas em relação à trasfega no inverno, não tem muito sentido. Lógico que o que acontece, o frio em si, ele ajuda a segurar a fermentação. Então, quando eu trasfego no inverno, por exemplo, eu corro menos risco dele arrancar uma nova fermentação. Mas não tem a ver com o processo mesmo de limpeza do vinho. Até porque depois a gente vai passar por várias filtragens que vai acabar limpando o próprio vinho, né? Isaac? Boa noite, Isa. Boa noite. Eu fiquei com dúvida com relação ao processo de prensagem ali. É adicionado água durante a fermentação? E se é depois da prensagem, qual equipamento que é feito essa prensagem? Como que funciona? Tá. Não, em nenhuma parte do processo é adicionado água, tá? Então, 100% do produto que vai sair aí é da uva. Então, a prensagem, ela acontece numa prensa. Existem diversos tipos de prensa que a gente chama, mas normalmente o que a gente utiliza é uma prensa onde todo o bagaço ele entra ali naquela prensa, como se fosse um balão dentro, ela fica em volta e o balão infla e acaba prensando e escorrendo todo o líquido, o entorno e sendo coletado para posterior chaptalização e fermentação. Mas ele acontece nessa prensa que é como se fosse... ela é cilíndrica, por exemplo, e todo o bagaço ela preenche o entorno e o meio ela tem um balão que ela enche. Então é assim que a gente faz a prensagem ali do bagaço. É bem bacana. Mais alguém? Eu vou continuando, qualquer coisa vocês vão erguendo a mão e a gente vai tirando as dúvidas. Em relação à armazenagem em vaso, então, como até o Leandro comentou, é nessa parte que a gente vai definir o vinho seco, o vinho suave. Então, sempre antes do invase, acontece, por exemplo, se eu vou fazer um vinho suave, eu faço a adição do açúcar e a adição de conservantes. E logo na sequência eu faço 2 filtragens e coloco o meu produto na garrafa. Então, isso vai ajudar com que ele consiga ficar um tempo ali sem sofrer nenhuma alteração. Isa, tem diferença? Qual que é a diferença das tampas screw cap, que a gente chama, que são as tampas metálicas, e as rolhas? Então, as tampas metálicas para vinho de mesa, elas têm uma eficiência muito boa, porque elas vedam 100% a entrada de ar. O que faz com que o meu produto seja muito difícil ele acabar fermentando, porque eu tô com uma 100% vedado. Já as rolhas, como elas são de cortiça, é natural, acontece muito pouco, mas acontece essa troca de ambientes, o ambiente externo com o ambiente da garrafa. Então, ela também vai ajudando nesses vinhos de guarda, que eles ficam bastante tempo ali descansando, elas vão aprimorando toda e melhorando a questão do aroma ali, principalmente dos vinhos. Então, depois disso, eu envaso meu produto e ele já está na garrafa para ser consumido. Então, todo esse processo de fabricação, ele finaliza quando o vinho está na garrafa. Aí, diferenciando, claro, de produto para produto. Certo? Falando um pouquinho agora, vamos conversar um pouquinho sobre uma parte bem gostosa aí, né, que a gente fala, que é a degustação. Então, o porquê que a gente faz algumas coisas, alguns mitos. Vou dizer para vocês que eu não sou expert 100% em degustação, mas com o tempo a gente vai aprendendo alguns macetinhos e algumas coisas para entender um pouquinho, né? Isso vai muito de paladar para paladar,
mas principalmente quando a gente fala em análise sensorial, que ela é uma análise mais técnica, onde a gente tem algumas coisas que a gente precisa entender, a gente precisa procurar para conseguir passar um parecer que não seja opinião, não seja, eu gosto disso, eu não gosto disso, mas conseguir identificar algumas coisas em relação ao produto. Então, quando a gente faz uma avaliação sensorial, a gente sempre considera 3 principais aspectos que compõem uma avaliação sensorial: análise visual, análise olfativa e análise gustativa. Então, são 3 coisas que a gente vê: o que a gente vê, o que a gente sente de cheiro e o que a gente sente na boca. Então, é um conjunto desses 3 que resultam na análise sensorial. Quando a gente vai avaliando a análise visual do nosso vinho, normalmente quando eu tenho um vinho tinto, quanto mais próximo da cor atijolada ele chegar, normalmente ele está é um vinho mais velho. Quanto mais viva, mais violácea tiver a cor dele, ele é um vinho mais jovem, até porque ele começa a oxidar e essa oxidação acaba fazendo a alteração de cor dele, trazendo essa cor mais atijolada. A mesma coisa com o vinho branco. Muitas vezes o vinho branco, principalmente como ele tem essa característica clarinha, a gente nota bastante a oxidação dele. Então, quando ele está novo, ele está bem clarinho, e conforme vai acontecendo a oxidação da cor, ele vai escurecendo também. A mesma coisa, por exemplo, que acontece com uma banana, que a gente vê com uma maçã, ela começa a escurecer conforme ela vai oxidando. Então, essa é a análise visual que a gente tem em relação ao vinho. Em relação a, falando um pouquinho sobre a gustativa, muitas pessoas falam, Isa, tem parte da língua que sente cada tipo de gosto. Isso confere? Hoje já tem estudos que falam que não, isso independe muito, não é cada parte da língua que a gente sente um gosto diferente, mas sim como um todo. Então, a gente tem esses pontos também a avaliar. Por que o pessoal, ao tomar o vinho, gira a taça? Alguém sabe? Faz um movimento circular com a taça. Exatamente para fazer a oxidação. Então, aquela troca com o ar para fazer a liberação do aroma. Exatamente por esse motivo que a taça do vinho, ela é um pouquinho mais fechada em cima. Para quando a gente girar e for fazer a análise olfativa, ela concentre o odor ali para que todas as características elas sejam sentidas da mesma forma. Então, por isso que a gente faz a circulação, um movimento circular ali com a taça, que, por exemplo, poderia muito bem substituir, por exemplo, um aerador. Lógico que são coisas um pouco diferentes, mas a gente normalmente faz isso para aerar o vinho e ressaltar ali toda a parte de olfativo dele. Então, para a gente sentir um pouquinho melhor o cheiro do próprio vinho. E o gosto vai depender de uva para uva também. Então, temos diversos tipos de uva. Então, existem as uvas finas e as uvas de mesa, que são o que diferencia um pouco dos vinhos em relação à variedade de uva mesmo. Então, normalmente, vinho de mesa são vinhos novos e vinhos finos, eles acabam sendo, muitas vezes, podem ser vinho de guarda, né? Então, isso também vai diferenciar bastante na questão sensorial. Falando um pouquinho agora sobre engenharia, né? Cheguei na pergunta do Fabiano para a gente falar um pouquinho sobre o que mudou o processo, o que a engenharia evoluiu, o que a gente consegue perceber. Então, voltei aqui um pouquinho no mesmo fluxo de processo para falar para vocês quais alterações acontecem. Então, toda essa parte aqui, até o desengace, ela é exatamente a mesma. A partir do desengace, eu mudo um pouquinho o meu processo, que a gente chama de termovinificação. Então, eu já vou trabalhar mais com atmosfera controlada, por exemplo, com enzima, com pressão, coisas que vão extrair as minhas características ali da uva, sem eu precisar fermentar com o bagaço. Então, eu adiciono enzima e isso aumenta o rendimento do meu processo também.
Então, que às vezes eu perdi um pouquinho com a fermentação, com o bagaço, eu melhoro a minha cor, eu melhoro o meu aroma. Então, são processos que, com a adição de algum tipo com a adição da enzima e principalmente de pressão, a gente tem uma melhora bastante grande nesse processo. Então, essa parte ali da fermentação hoje, quando a gente passa pelo processo de termovinificação, ela não fermenta com o bagaço. Eu extraio todas as características que eu preciso antes. Até porque, posteriormente, ela já passa por um processo de decanter, então onde eu também retiro a parte que não me interessa, então eu faço uma pré-filtragem ali, então eu retiro todas essas impurezas, e quando o vinho vai fermentar, ele já vai para o meu tanque sem o bagaço, já nas condições para fazer a fermentação. Se for parar para pensar, esse é o principal ponto que a gente teve de mudanças aí no próprio processo, porque, assim, o restante não tem muito o que a gente fazer em relação à fermentação. A gente pode melhorar, claro, com controles, mas a fermentação, ela precisa ocorrer, senão eu não tenho o meu vinho, que é o fermentado da uva, né? Então, o principal ponto, a principal melhoria que a gente tem no processo é essa questão da diferenciação, que eu não fermento com o meu bagaço. Eu extraio tudo e muito melhor o que eu tenho antes. Então, faço um tratamento térmico já para eu conseguir extrair melhor. Então, eu dou uma pré-aquecida no meu vinho, eu adiciono enzima, eu injeto pressão para eu conseguir tirar todas as composições que eu tenho ali na própria casca da uva, para que isso vá para o meu vinho. Então, a gente já dá uma melhorada bastante nesse processo. E também, querendo ou não, a gente tem um ganho ali de tempo. Então, esse que é o processo que a gente vem trazendo. Em relação ao processo da engenharia também, eu acho que, além do processo do vinho, ela se encaixa muito no próprio processo de envase, na própria indústria. Porque hoje, falando um pouquinho com o viés de melhoria contínua, eu acredito que todas as indústrias que a gente passa hoje têm esse objetivo: reduzir perda, melhorar processo e melhorar a eficiência. Então, eu diria que hoje isso é um maior desafio que a gente tem, e quanto mais a gente conquistar isso, mais as indústrias vão estar, digamos, satisfeitas com essa questão, porque ninguém hoje quer produzir para perder, certo? Então, acho que é muito importante, principalmente esse ponto, falando um pouquinho além do processo em si da produção do vinho, é a indústria como um todo, não só lá todo o processo, melhorar, eu pegar características de temperatura, pressão e melhorar o meu processo, mas muito além disso, é entender o processo em si e propor uma melhoria, propor uma redução de perda, aumento de eficiência. Então, eu acho que esse é o maior desafio que imagino, acho que não só a indústria de alimentos, mas todas as indústrias em si, elas vêm buscando, elas vêm sempre estudando em relação a isso. E principalmente quando a gente fala muito em alimentos, não é uma coisa que eu posso fazer muito da noite para o dia. Eu não posso substituir um produto da noite para o dia. Eu não posso mudar algum processo sem entender, porque envolve muito segurança de alimentos. Então, eu acho que esse também é um principal ponto. Quando a gente fala da parte de engenharia na indústria de alimentos, a gente tem diversos campos que a gente pode trabalhar. Então, desde a parte de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente vai estar testando novos produtos, novas formulações, o que eu posso melhorar no meu processo, o que eu posso adicionar para ter um rendimento maior ou melhorar a qualidade do meu produto, que é um processo bastante bacana. Tem laboratório, mas principalmente quando a gente vai para essa área, a gente olha muito na segurança de alimentos. Então, antes de qualquer coisa numa indústria de alimentos, a gente precisa avaliar a segurança, porque a gente vai estar trabalhando com produtos que vão ser consumidos por pessoas, e a gente vê alguns escândalos que acontecem aí, né? Principalmente esses tempos atrás, a gente teve o mais famoso da cervejaria Baker, mas existem N outros que vão acontecendo e às vezes não chegam nos nossos ouvidos, né? Mas principalmente nessa questão, porque na indústria de alimentos, falando um pouquinho agora não só do vinho, mas no suco em si, nas bebidas, a gente precisa trabalhar muito com sistema de frio. Então, a gente trabalha com muitos componentes, por exemplo, de
amônia, torre de refrigeração, e isso a gente precisa ter um cuidado muito grande. Então, todo esse sistema ele precisa ser projetado da forma que atenda às necessidades, mas também que não corra risco nenhum ao produto. Então, antes de qualquer coisa, antes de propor uma melhoria, antes de avaliar tudo isso, a gente precisa cuidar dessa parte de segurança. Isa, o que mais que a gente pode ajudar vocês, a engenharia química na indústria em si, seja de alimentos? Outro ponto muito importante para a gente na indústria de alimentos, que a engenharia química ajuda muito, gente. Parte de limpeza. Nossa, Isa, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Eu vou limpar alguma coisa? De forma alguma. A limpeza também, hoje ela é toda automática. E ela acontece com base de produtos químicos. Então, é muito importante a gente entender o porquê que a gente está usando cada coisa. Quando que eu uso um ácido, quando que eu uso uma soda, quando que eu vou fazer essa limpeza. E cada produto tem a sua característica. Então, eu tenho um produto orgânico, eu vou limpar com ácido, e no orgânico eu vou limpar ao contrário. Orgânico com soda, inorgânico com ácido, enfim, depende muito. Então, a gente precisa sempre estar desenvolvendo e cuidando quando a gente vai passar um processo de melhoria, desenvolver um novo fornecedor, desenvolver um novo produto. Eu acho que cada vez mais a gente vem trabalhando com isso. E, sem falar, né, eu acho que muitos de vocês, não sei, provavelmente já estão no mercado de trabalho, se não já tiveram algum contato, a gente entra com a engenharia na parte da gestão. Então, junto com todas essas atribuições, com todos esses desenvolvimentos, a gente tem a parte da gestão também, que muitas das vezes, quando a gente está cursando, a gente está verificando, a gente, meu Deus, é número, e a gente não pensa que a gente vai lidar com pessoas também. Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante da gente estar levando realmente de aprendizado. Porque quando eu saí da faculdade, eu falei, meu Deus do céu, eu não quero nunca mais escrever, eu não quero ler, eu não quero fazer mais nada, eu quero só fazer cálculo, eu quero fazer um monte de coisa, e não é bem assim que funciona. Quando a gente sai, a gente começa a enxergar outra realidade, a gente começa a abrir novas visões, novos campos, e eu acho que isso é muito bacana, a gente ter essa mente bastante aberta, que a engenharia, ela não é só isso, ela envolve um campo de oportunidades gigantesco que a gente pode estar desenvolvendo e melhorando nesse sentido. Então, acho que fugi um pouquinho aí do tema, mas eu acho que é muito bacana estar comentando isso com vocês, porque quando a gente sai, a gente vê que realmente é uma outra coisa, mas não que seja pior, na verdade, é um outro mundo que a gente acaba encantando cada vez mais, e a gente tem sempre esse desejo de estar melhorando, de estar aprendendo, de estar desenvolvendo. Então, a engenharia vai muito mais, e vai muito além de só eu estar ali no meu processo melhorando ele. Ela vai numa equipe, muitas vezes, nas pessoas, nos operadores, na indústria, no chão de fábrica. Então, eu acho que isso que é o mais interessante, que a gente precisa saber falar desde o diretor da empresa até o operador da máquina, enfim. Então, eu acho que isso abre um campo gigantesco para a gente, e eu acho que, com certeza, é um aprendizado dia após dia. Então, eu acho que é muito bacana. Mais alguma dúvida que vocês queiram fazer, querem perguntar? Surgiu algum questionamento? Matheus? Vou perguntar, Isa, na verdade, assim, tem muito conteúdo bacana que acho que você falou, assim, eu fiquei sabendo agora de várias curiosidades que não tinha ideia mesmo, para falar a verdade, de tudo isso da produção do vinho. E fiquei pensando aqui, não sei se você saberia sobre esse dado, mas com quantas toneladas, quantos quilos de uva a gente consegue produzir, sei lá, 100 litros, assim, só para a gente ter uma ideia de proporção. Um rendimento, no caso? Isso, de rendimento. Então, depende muito também do processo, tá? Mas, normalmente, a gente tem um rendimento ali de 65%, 66%. Então, mais ou menos, depende muito do processo. Lógico que a gente melhora muito isso com processos que eu comentei com você, com essas melhorias que a gente faz. Mas, normalmente, o vinho ali, 60%, 65%, mais ou menos, é o rendimento que a gente tem. Tá certo. Obrigado, então. Nada. Fabiano?
O que a indústria tem como resíduo? E vocês fazem algum tratamento lá desse resíduo? Sim, a gente tem o resíduo do bagaço mesmo que a gente fala, que normalmente os próprios produtores, eles acabam coletando, eles utilizam como ração nas fazendas. Então, em relação a isso, a gente tem essas formas, então eles são vendidos para compostagem mesmo, para uso em adubo. Então, a gente tem esse ramo e tem, por exemplo, a questão dos resíduos de produtos químicos, né? De limpeza, de todos esses outros processos que normalmente é feito via estação de tratamento. Então, a gente passa por um processo de tratamento de efluente mesmo, até chegar nos padrões determinados, porque dependendo se você vai lançar o teu efluente num rio, se você vai lançar ele na rede de esgoto, depende de estado para estado também. Existem características do efluente que eu posso fazer esse lançamento. Mas para eu chegar nesses pontos, normalmente ele é feito pela estação de tratamento mesmo. Entendi, obrigado. Mais alguém? Pessoal, vou dar um recadinho só rapidinho, então, enquanto vocês podem pensar numa dúvida aí também. O credenciamento está liberado, então, pessoal, na plataforma do Eventtree, é só vocês entrarem lá para que vocês consigam confirmar o cadastro de vocês, para que vocês confirmem a presença nesse evento. E se ninguém fizer pergunta, eu vou fazer, porque eu estava pensando numa coisa aí. Fala então, Matheus. Eu queria saber, Isa, como que é a posição do Brasil, assim, em relação à produção de vinho, tipo, a nível mundial, como que é isso? Tá. Na verdade, cada país tem um estilo de produção. Então, tem uma variedade de uva que prevalece por conta exatamente da questão do solo. Então, cada país tem suas características. Hoje, aqui, falando no consumo interno do nosso país, de 10 garrafas ali que são compradas, aproximadamente 2 são de vinhos brasileiros. Então, a gente não tem uma participação tão grande. Hoje, o maior consumo do país, do Brasil, em termos de vinhos finos, é vinhos chilenos. Então, a gente tem um mercado bastante grande para vinho de mesa, com certeza. Mas quando a gente fala em vinhos finos, hoje no Brasil, a maior quantidade consumida, a maior origem consumida é vinho chileno. Entendi, então. Muito obrigado. E aí a gente tem os vinhos portugueses, os vinhos argentinos e de outros lugares do mundo também, né? Cada um com a sua especialidade. Entendi, então. E vai muito do clima, né? Igual você falou, até, tipo, tem toda uma preparação até mesmo do solo, né? Para que tenha essa diferença na hora de degustar e tudo mais, né? Sim, com certeza. Isso vai depender para o desenvolvimento da própria uva, né? Que é a matéria-prima principal da produção. Então, beleza, muito obrigado. Imagina. Gente, então, a gente deixa realmente esse espaço mesmo para que vocês aproveitem para tirar suas dúvidas, curiosidades. A gente percebe que a Isa está muito aberta para contar muita coisa, né, sobre a produção do vinho. Então, se vocês quiserem, mandem no chat, se não quiserem abrir o micro, tiverem algum problema, que a gente vai lendo aí e vamos tendo esse bate-papo, né, até que a gente consiga aí ter mais um tempinho para aproveitar também. Com certeza, o que eu puder responder, o que eu souber, eu estou aqui para, com certeza, ajudar. Leandro. Opa. Em questão das garrafas, geralmente garrafa de vinho tinto é escura, né? Isso é para, tipo, evitar que entre muita luz, para não modificar o produto, ou não tem nada a ver? Sim, é para evitar a questão de oxidação também, da coloração. Uhum. Pessoal, então, na verdade, eu deixei meu contato aí também para vocês, se vocês quiserem posteriormente, amanhã ou depois, de noite, para dormir, surgir uma dúvida também, sintam-se à vontade para estar perguntando, né? O que eu puder, com certeza, eu vou estar ajudando vocês, eu acho que é um momento bastante bacana. Agradeço o Matheus e todo o pessoal aí da Engenharia Química da UTFPR, né? Por me dar a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui com vocês sobre um tema que eu particularmente sou apaixonada, tanto no processo quanto no próprio vinho, né? Mas acho que é muito bacana
agradeço aí o tempo de vocês e me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. Novamente, deixo ali o meu contato, o meu e-mail, e se tiverem mais alguma dúvida, estamos aí. Obrigadão vocês. Eu já fiz a conexão ali no LinkedIn também. Qualquer dúvida que surgir, qualquer coisa, a gente tá lá conectado também. Sim, com certeza. Me adicionem lá, vamos trocando experiência, vamos trocando informação. Acho que nesse mundo que a gente vive, esse network é muito bacana e acho que é muito válido para que todo mundo consiga sempre estar se ajudando, né? Porque junto a gente consegue um conhecimento muito, muito bacana. Sim, e a gente está num curso, né, que tem diversas áreas e diversas pessoas que trabalham em coisas totalmente diferentes, então é muito legal quando a gente chega e vê uma pessoa formada falando sobre o que ela faz e como ela faz, então eu acho que é uma oportunidade muito grande que a gente tem de receber, né, vocês também formados aqui para estar compartilhando um pouquinho do conhecimento de vocês, então pode perguntar, Fabiano, fique à vontade. Eu vou perguntar porque foi bem para esse caminho. Eu estava querendo fazer a pergunta de como é que é a tua rotina lá, trabalhando lá na Zan Lorenzi, como é que é a rotina lá? Então, hoje eu trabalho na área de qualidade, né? Então, é uma área muito dinâmica, principalmente em questão de a gente busca muito a questão de certificação, auditoria, que é muito importante para a área de alimentos. Então, na área de qualidade, a gente cuida também da qualidade do produto, do controle de qualidade, que a gente fala, que é o que está saindo da linha de produção, é o que está sendo elaborado. Então, a gente cuida bastante dessa parte, mas principalmente na parte de documentação, certificação, desenvolvimento, melhoria também, porque a gente, como a gente trabalha com controle, a gente tem defeitos, é uma rotina de uma empresa ter todos esses pontos. Então, um dos principais pontos também é tentar essa investigação para evitar que os problemas decorram e que eles não voltem a ocorrer, que tenha uma recorrência. Mas é uma rotina bastante dinâmica, eu diria, não fico sentado o dia inteiro mexendo com documento, porque pelo menos ali umas 2, 3 vezes por dia a gente está no chão de fábrica, a gente está em contato com todo mundo, porque a gente, por mais que a gente tenha todo a capacidade de por trás estar desenvolvendo um projeto ou estar procurando uma melhoria, uma avaliação de causa, a gente não vai conseguir nada sozinho. A gente precisa estar lá entendendo o que está acontecendo no lugar, com as pessoas que estão aí em volta daquilo. Então, eu acho que é muito... Hoje, o meu dia a dia, a minha rotina, ela é muito dinâmica, bastante, assim. Ao mesmo tempo que eu estou resolvendo alguma coisa, arrumando algum documento para certificação, plano de ação, padronização, auditoria interna, a gente tem toda a questão da fábrica rodando ao mesmo tempo. Então, é muito dinâmica, é muito, muito bacana. Eu gosto bastante, particularmente. Porque eu não sei se eu conseguiria ficar o dia inteiro sentado fazendo alguma coisa, assim. Então, eu acho que essa parte do chão de fábrica é uma coisa muito legal. Entendi, obrigado. E eles têm programa de estágio? Tá para ser desenvolvido um programa de estágio a partir do ano que vem. Hoje a gente já tem um programa de menor aprendiz, mas o estágio está assim para a gente estar desenvolvendo a partir do ano que vem já iniciar esse ponto. Eu sou suspeita para falar porque eu entrei lá como estagiária, então desde então lógico que acabei saindo por um período, fui fazer intercâmbio, mas voltei para lá, então me acolheram novamente e desde então eu estou evoluindo e crescendo lá. Então realmente eu acho que é muito bacana essa questão do estágio. Sem falar que você conhece diversas áreas, diversos setores, isso você começa a se identificar e saber o que você gosta mais, o que você gostaria de evoluir um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, ou aquele setor que você fala, não, isso não tem nada a ver comigo, eu vou para o outro lado. Então, acho que essa parte do estágio é bem bacana, mas sim, no ano que vem a gente tá para abrir isso, e não só estágio, fiquem ligados lá também, que o pessoal tá postando bastante vaga. Então, fiquem de olho. Que bacana, Isa. Já fica a oportunidade aí para o pessoal também que estamos aí na reta final do curso, né? Já para ir procurando quem achou interessante o processo, né? E não só o processo, assim como a Isa falou, sobre gente, né? Sobre a gente trabalhar com pessoas também. Eu acho que isso é uma coisa realmente muito importante, né? Para que a gente se torne engenheiros completos, né? No futuro e consigam gerir não só processos e cálculos, igual ela estava comentando, mas também pessoas, que é muito importante.
Então, em nome da organização, a gente agradece muito, Isa, a tua presença, todo o teu conhecimento, tudo que você pode passar para a gente hoje. A gente pede para que todo mundo responda o formulário de feedback, se possível, que isso é muito, muito enriquecedor para toda a organização, para que a gente consiga sempre melhorar, sempre trazer palestras diferentes. Então, coloquem lá, pessoal, a opinião de vocês, que a gente vai estar totalmente aberto para estar lendo o que vocês escreverem lá. E nesse momento acho que encerramos por aqui, porque às 8 horas a gente vai ter outra atividade, que vai ser uma palestra, né? Então vai ser pela plataforma do Eventbrite mesmo, sobre a impressão 3D de alimentos. Então, ó, a Isa falou já um pouquinho só sobre alimentos, a gente vai ter continuação de alimentos aí também. E é isso. Muito obrigado a todo mundo pela presença de vocês. Obrigada, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.